Os exercícios de costas são divididos em exercícios de puxadas, que é você fazer uma barra fixa, uma puxada, exercício que a gente vai ver já já, e exercícios de remadas, que é os exercícios que você traz a barra ou a polia no umbigo, e que pode ser tanto para a parte alta como também para a parte baixa. Vai depender do seu objetivo e do que você quer priorizar nos seus treinos. Então aqui nas barras fixas a gente tem 3 tipos de pegadas. Nesse caso aqui, se você tiver só uma barra reta, então você vai ter só uma pegada pronada ou uma pegada supinada. O que você precisa entender? Você pegando com uma pegada mais aberta, você vai estar trabalhando mais as pontas dos seus dorsais. Você vai estar jogando um movimento mais para as pontas. Então você vai estar trabalhando mais essa região aqui das suas costas, próximo do seu ombro. Se você aproxima a pegada, então se você faz uma pegada neutra, você fechou um pouquinho. Se você fechou, você joga um pouco mais para o meio das suas costas. Então é como se eu estivesse aqui, aberto, fechei, vim mais para cá, mais para o meio das costas. Mas ainda assim, nos exercícios de puxadas, a gente vai trabalhar principalmente as pontas e entrando ali um pouquinho para dentro dos dorsais, se você fizer com uma pegada mais fechada, e principalmente também serrátil anterior, que é esse músculozinho aqui, tô mostrando na foto ao lado, como se fossem os dentinhos ali que você aparece toda vez que expande a sua dorsal, por conta que o serrátil anterior ele trabalha junto com os exercícios de dorsal, principalmente as puxadas. Vamos agora para os puxadores. Já aqui nos puxadores, você tem 2 opções. Recomendo sempre a primeira. Você pode fazer as puxadas tanto pela frente, fazendo o movimento dessa forma aqui, como também você pode fazer a puxada por trás. Por trás, ela vai trabalhar um pouquinho mais ali a parte dos trapézios. Então, trapézio médio e trapézio inferior. Vou colocar aqui a foto para vocês terem uma noção melhor. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer esse movimento muito bem por conta de falta de alongamento, principalmente peitoral. Quando a pessoa vai fazer a puxada por trás, ela não consegue manter o seu cotovelo embaixo da mão, como eu estou mostrando aqui, e ela faz o movimento dessa forma aqui, assim, jogando a cabeça para frente e rodando o ombro para frente também, fazendo o movimento dessa forma aqui. Aqui você pode acabar com o seu ombro. Então, se não consegue fazer com o cotovelo embaixo da sua mão, não faça. Faça só pela frente. Mesma regra aqui. Se você pega muito aberto, vai muito ponta de dorsal. Serrátil anterior e ponta de dorsal. Se você pega um pouco mais fechado, você distribui ponta de dorsal e um pouco mais ali para o centro das costas. Regra geral, eu gosto de pegar sempre nessa curva aqui do pegador. Nem muito aberto, nem muito fechado. Muito fechado, acaba trabalhando muito bíceps. Então, regra geral, sempre na curva. Aqui também, você pode fazer o movimento com um triângulo. E aí, nesse caso, é a mesma regra ali da barra fixa. Aberto, ponta dorsal. Fechou? Vai aproximando mais para o centro das costas. Vai tendo também um auxíliozinho do bíceps. Então, como que você faz aqui nas puxadas para diminuir a ação do bíceps, trabalhando somente os dorsais e serrátil anterior? Você não pega fechando a mão. Você pega fazendo um gancho. Então você faz um gancho aqui com a sua mão. E quando for fazer a puxada, começa o exercício pelo ombro. Então, baixei o ombro, levantei o peito, trouxe aqui a barra. Voltei, levantei o ombro, baixei o ombro, trouxe no peito. Levantei o ombro, baixei o ombro, trouxe no peito. Porque se você manter o ombro parado e fazer o movimento só dessa forma, aqui é bíceps. É como se você estivesse fazendo esse movimento aqui de bíceps, uma rosca martelo, só que em pé. E aí, como nosso objetivo é as costas, então o movimento sempre vem ombro, peito,
braço finaliza. Ombro, peito, braço finaliza. E por que que eu faço essa leve inclinação? Para poder transferir o movimento um pouco mais para baixo, mais para ali, parte inferior do peito. Se você faz o movimento reto, ah não, Miquel, mas eu quero fazer reto. Aqui é só bíceps, ó, é só bíceps. Mesmo que eu faça o trabalho do ombro, ainda assim vai ter muita ação de bíceps. E aí acontece muito a pessoa fazer o movimento de costas, das puxadas dessa forma, sai com o bíceps inchado, antebraço inchado e parece que nem estava fazendo exercício de costas por conta desse simples detalhe. Então, puxadas, barras fixas, faça sempre uma leve inclinação para você jogar o movimento um pouco mais para baixo. Dessa forma, garantindo mais um trabalho das costas. Muito em pé, só bíceps. Porque tá vindo bem aqui no ombro. Se eu quero jogar para as costas, eu tenho que jogar mais para baixo. Olha o meu cotovelo aqui, ó, vindo na linha das costas. Aqui ele tá vindo na linha do bíceps, aqui das costas. Não é ficar puxando o peso com o corpo, é você guiar o peso com o seu corpo. Então você guia, não você puxa o peso com o corpo, que aí também não funciona. Vai ser muito balanço para pouca contração muscular. E lembra que eu falei nos exercícios de costas, você não agarra a barra, você faz um gancho para poder aliviar o eixo aqui da mão e do punho, para poder sobrar mais contração, mais peso, mais movimento para as costas. A mesma regra se aplica aqui no pull down, só que no pull down tem um detalhe a mais. Nas puxadas e remadas, punho reto. No pull down, você vai quebrar um pouquinho o seu punho. Punho reto, você vai quebrar um pouquinho o seu punho. E aí quando for fazer, desceu, levantou o peito e o cotovelo, ele não fica assim, ele fica aberto. Subiu, levantou o peito. E aí você traz a barra lá no umbigo, não é aqui em cima, é no umbigo. Joga a barra lá no umbigo, levantando o peito. Quando for alongar, deixa aí lá na frente, mas não precisa subir muito. Sobe até chegar na altura aqui da sua testa, na altura da cabeça. Depois vem, levantou o peito, desceu, joga lá na frente para poder alongar bem. E aí volta, levantou o peito. Sempre que você for fazer a puxada, levanta o peito. Sempre que for descer, joga lá na frente. É como se eu quisesse fazer isso aqui, ó. Jogar lá na frente. Lógico que eu não vou fazer, mas a intenção é para poder afastar o máximo possível do corpo. E aí, levantou o peito. Lá na frente, jogou, levantou o peito. Lá na frente, jogou, levantou o peito. E lembra, exercício de costas não é só o braço que trabalha, é o ombro. Ombro, 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 ombro. Dessa forma você consegue aliviar o trabalho do seu punho, aliviar o trabalho do seu bíceps e do tríceps, porque no pull down quem ajuda no movimento é o tríceps e você consegue aproveitar mais movimento, mais contração para suas costas. Vamos agora para as remadas. Então aqui nas remadas, nesse caso aqui remada curvada, movimento você faz segurando os dumbbells como se fosse um triângulo e rema sempre no umbigo. Então você vai pegar o peso lá, lembra de nunca pegar curvado, então levanta o peito, tirou o peso lá do chão. Pegada, lembra, não é para agarrar a barra, ganchinho. Levantou o peito, abriu o ombro, levantou o peito, puxou. Ombro, peito, ombro, peito. E a remada lá no umbigo, não é aqui em cima. Aqui em cima é trapézio. Se é costas,
é lá embaixo. E aí muita gente pensa que remar curvado com halteres é a mesma coisa que remar curvado com barra, mas tem diferença. Vou mostrar para vocês. Então, no caso da remada, você fazendo ela com uma pegada pronada, palma da mão para baixo, você vai estar trabalhando mais as costas e também posteriores de ombros. Agora você pode também, na remada, no lugar de fazer ela na pegada pronada, fazendo sempre o movimento lá para o umbigo, lá para o quadril, você pode também fazer ela com a pegada supinada. Então, palma da mão para frente. Por quê? Dessa forma, o seu cotovelo ele fica mais próximo do corpo. E aí, você consegue jogar o movimento mais para o centro das costas. Então lembra, pronada, cotovelo, ele vai ficar sempre aqui, ó, um pouco mais aberto. Supinada, cotovelo mais próximo do corpo. Se está mais próximo, vem mais para o centro das costas. Se está mais aberto, vai mais para as pontas das costas. E falando em aberto e mais fechado, remada curvada, você também pode fazer ela com uma pegada aberta. Então, no lugar de pegar um dedo da coxa, você pega um pouco mais aberto, que aí você vai fazer o movimento mais para trapézio. Então, pegou um pouco mais aberto, mesma inclinação, só que ao invés de remar embaixo, você rema na parte inferior do peito. E aí você trabalha mais trapézio médio e deltóide posterior. É uma variação que você pode utilizar nos seus treinos também. Então, se quer fazer remada mais para a parte superior das costas, mais aberto, mais em cima, parte inferior do peito. Não, é dorsal. Quero treinar dorsal. Remada sempre no umbigo. Tanto com barra, quanto com halteres, como também nas máquinas, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui no caso das remadas, é a mesma regra sempre. Aberto, fechado, eu prefiro meio termo, então sempre na curva. Mas você pode fazer mais aberto também. Vai de cada um. Aqui, quando for fazer, muita gente, na hora de fazer a remada, faz o movimento aqui. Só assim. Dessa forma aqui, é só bíceps. Pode trabalhar um pouquinho das costas? Pode, mas muito pouco. Então, sempre que for remar, lembra que o movimento começa ombro, 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 ombro. Então, você vai fazer a remada dessa forma aqui. Veio, ombro, levantou o peito, puxou lá embaixo, lá no umbigo. Quando for alongar, você vai fazer como se fosse entregar a barra lá na frente, como se fosse entregar, levando o seu ombro para frente, o cotovelo, ó, para fora. Não é cotovelo para baixo, cotovelo para fora. Veio, ombro para trás, levantou o peito. Aí sim, joga lá no umbigo. Então alongou, veio, alongou, veio, alongou, veio. E aí tem o pessoal que na hora que vai fazer esse alongamento também acaba errando, porque você alonga movimentando o tórax. Nota que minha lombar, ela fica parada. Minha lombar tá aqui. É só o tórax que vai e é só o tórax que vem. Muita gente faz assim, joga a lombar lá na frente, joga a lombar lá atrás. Joga a lombar lá na frente, joga a lombar lá atrás. Aqui você acaba com a sua coluna. Então não é. Aqui é lombar. É aqui. É só o tórax. É só em cima que mexe. Do meio das costas para baixo, fica parado. Do mesmo jeito. Tanto com barra, como também pegada mais fechada. Mesma coisa. Umbigo, alongou, voltou. Mas a coluna não vai. É só ombro, peito. Ombro, peito.
Mesma coisa quando você for fazer remadas unilaterais. No banco, na máquina, mesma coisa. Então, não é com o ombro parado. Aqui é bíceps e deltoide posterior. Ombro, peito, rema e sempre no umbigo. Ombro, peito, rema. Ombro, peito, rema. Até pegar o ritmo da coisa. Mas aqui, puxando no peito, com o braço parado, sem movimentar o ombro, é só bíceps. Sempre que for fazer remadas, ombro, rema. Ombro, rema. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula prática dos exercícios de costas. Então, resumo geral. Tem diferença você fazer puxadas do que você fazer remadas. Puxadas, normalmente, parte alta, pontas dos dorsais, pegadas mais fechadas para o centro do dorsal, trabalhando também em conjunto serrátil anterior. Esse rapazinho aqui. Já nas remadas, você tem o auxílio do serrátil anterior, só que não tanto quanto você faz ali nas puxadas. O que é que isso interfere, Miquel? Serrátil anterior facilita a sua expansão de dorsal, ele puxa as suas costas para fora, por isso que as puxadas trabalham mais as pontas de dorsais, por conta que ele facilita essa expansão de dorsal. Já nas remadas, você trabalha um pouco mais ali o centro das costas e a parte baixa, aquela bundinha que fica ali no final das costas. Também são importantes, mas não aumentam a largura das suas costas, deixando esse aspecto mais de cintura fininha. Eles apenas modelam ali mais a parte baixa para dar um trabalho melhor e também ali a parte do meio das costas, trapézios, principalmente romboide, deltoide posterior, são os exercícios que conseguem ali estimular mais esses grupos musculares.